Hoje é o Dia Mundial do Rim. A Sociedade Brasileira de Nefrologia estima que mais de 20 milhões de brasileiros sofrem com doença renal crônica. A crescente incidência de doenças renais no mundo tem despertado a preocupação. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a taxa de mortalidade tem aumentado a cada ano devido, em parte, ao desconhecimento da população. Pois é, para mudar isso, a campanha pede a aplicação do teste de creatinina em toda a população e a ampliação do investimento público para prevenção e tratamento das doenças renais no SUS. A doença mais frequente que acomete os rins é a doença renal crônica. A prevalência da doença renal crônica estimada é de 1 em cada 10 pessoas no mundo todo, e isso não é diferente no Brasil. Então, a estimativa é que haja 20 milhões de pessoas com a doença renal crônica. E a doença renal crônica é a tradução da perda progressiva da função do rim, da capacidade do rim que tem de filtrar o sangue. E isso é basicamente, principalmente causado pela pressão arterial alta, pela hipertensão, diabetes, história familiar de doença renal, algumas doenças genéticas, uso excessivo de algumas medicações como os anti-inflamatórios e o avançado da idade. Então, sem dúvida nenhuma, a doença renal crônica hoje tem sido considerada um grande problema de saúde pública e que devemos enfrentar enquanto sociedade. Doutor, a Sociedade Brasileira de Nefrologia tem um pedido para o governo federal de ampliar o investimento no atendimento a esses pacientes. Do que se trata isso? Por que isso é importante? É importante considerar que, pela sua alta frequência, e especialmente pelas suas consequências na saúde global das pessoas, né? Então, a doença renal crônica, quando ela está presente, ela aumenta de forma substancial o risco dos pacientes que são acometidos pela doença renal crônica de terem um desfecho cardiovascular, ou seja, de apresentarem, por exemplo, um infarto ou uma morte cardíaca súbita. E esse é um desfecho muito importante na doença renal crônica. Além disso, o outro desfecho bastante importante é a perda progressiva da função renal até os estágios mais avançados da doença renal, quando o rim entra em completa falência e daí aparecem os sintomas e sinais da doença e é preciso fazer a terapia de substituição renal, que é a diálise ou o transplante. Então, é importante levar em consideração que o enfrentamento dessa doença envolve dois grandes eixos importantes. O primeiro eixo é a implementação de uma política de atenção integral aos pacientes com doença renal crônica, começando desde a identificação dos indivíduos que estão sob o risco da doença, e quando nós estamos falando em Sistema Único de Saúde, isso pode ser feito de forma bastante simples nas unidades básicas de saúde, levando em consideração o conhecimento de quem são os grupos de risco, pessoas com pressão alta, pessoas com diabetes, obesidade, tabagismo, com história familiar de doença renal, pessoas com idade mais avançada. Então, identificando esse grupo de risco, aplicando os instrumentos diagnósticos, especialmente o exame de creatinina, identificando aqueles que têm já algum grau de doença renal crônica, tratando nos estágios iniciais, porque o tratamento da doença renal crônica nos estágios iniciais diminui a progressão para a perda completa de função renal, que é quando o paciente precisa de um tratamento mais avançado, como diálise e transplante. E um olhar especial, uma atenção especial para essa população que precisa de diálise ou transplante. Nós temos hoje 150, 160 mil brasileiros que necessitam de diálise e eles só se mantêm vivos porque eles estão em terapia de substituição da função renal através da diálise. E 80% a 90% desses pacientes no território brasileiro fazem o tratamento pelo Sistema Único de Saúde. Existe hoje uma crise de subfinanciamento da terapia renal substitutiva, o que nós consideramos hoje que é uma grave crise humanitária e uma crise relativamente silenciosa, porque as pessoas não têm tido conhecimento do que está acontecendo. Então, é importante que os entes públicos, né, o governo federal, os governos estaduais, os governos locais tenham em mente que é importante a implementação de uma política integral, universal, à pessoa com doença renal crônica, para evitar a progressão, mas aqueles
que chegaram na fase final da doença precisam ser melhores assistidos e terem os princípios do SUS, o princípio de integralidade, de equidade aplicado no seu tratamento para poder dignificar a vida humana. Doutor, como toda doença, a gente sabe que o diagnóstico precoce é um importante aliado do tratamento, da recuperação. Como identificar, quais são os sinais de alerta para que as pessoas procurem os médicos? Aldo, é importante destacar que durante muitos anos de evolução, a doença renal crônica é absolutamente silenciosa. E esse é um grande desafio. É um desafio para governos, é um desafio para a comunidade médica, é um desafio para os pacientes como um todo. Então, o mais importante é que campanhas como essa alertem as pessoas que estão sob o risco, que não esperem apresentar nenhum tipo de sintoma ou sinal para diagnosticarem a doença renal. Então, por isso que é importante ecoar essa mensagem de saúde dos rins e exame de creatinina para todos, porque assim nós conseguimos identificar as pessoas nas suas fases iniciais, quando o tratamento consegue lentificar ou até parar a progressão da perda de função do rim. Nas suas fases mais finais, os principais sintomas e sinais podem ser falta de ar, cansaço, alteração do sono, um pouco de irritabilidade, soluços, perda de apetite, inchaço. Mas aí nós já estamos falando de uma fase em que o indivíduo vai precisar fazer diálise ou transplante. O nosso foco é que as pessoas sejam identificadas nas suas fases iniciais, porque fazendo o tratamento, controlando fatores de risco, nós conseguimos deter a progressão e preservar a função do rim para que os pacientes não cheguem nos estágios mais avançados da doença.